Liderança com Propósitos, de Rick Warren. Raio-X Book por Valéria Hora. Vá direto à essência do livro. Antes de tudo, este livro, gente, ele exige o engajamento do leitor. Então, assuma uma postura de discípulo, de aprendiz, de quem quer realmente dar um up na sua vida. Pega o seu bloquinho de notas e vai respondendo as questões que ele propõe. Isso realmente vai fazer toda a diferença se você quer assumir um compromisso com você, um compromisso em ser um líder diferença, que faça a diferença nesse momento tão atípico que vivenciamos. Bora lá. Prefácio. Rick Warren não foi para o estrelado, pelo contrário, foi em direção à dor dos que sofrem para a África, para Ruanda. Ele e a sua esposa estão sendo usados por Deus para mudar um dos países mais pobres do mundo através do programa Peace. Plantar igrejas, equipar líderes servos, assistir os pobres, cuidar dos doentes e educar para a próxima geração. Pastor Rick Warren tem sido um líder assim. Rick Warren foca a pessoa do líder. Não é um livro de ferramentas sobre liderança, mas sim um livro que fortalecerá o melhor e mais importante da liderança, o líder. Porque este não pode dar o que não tem. O autor foi justamente buscar um líder bíblico, o exemplo, os valores e princípios de vida e liderança que servisse de modelo e encontrou em Neemias, cuja vida, obra e liderança são esteio de seu feito empreendedor, que levanta dos destroços da cidade uma nova realidade. Não é possível transformar a vida de um povo só com palavras, mas com a nossa própria vida. Capítulo 1. A formação de um líder. Uma liderança boa e forte. Isso é o de que mais precisa o mundo de hoje. Os segredos de uma liderança de excelência não são novos. De fato, nós os encontramos ao longo de toda a Bíblia. Neemias, um homem que viveu por volta do ano 450 a.C., é a inspiração para este livro. A Bíblia nos fala dos benefícios produzidos por uma liderança boa e sólida. A ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Provérbios 28:2. Só por meio de uma liderança boa e firme acharemos estabilidade. E isso significa que precisaremos de mais pessoas dispostas a se reconhecerem como líderes e prontas para aprender princípios bíblicos de liderança, aceitando também o desafio. Essa é a razão por que este livro foi escrito. Na pirâmide da liderança, produz-se estabilidade quando o número de líderes aumenta de acordo com o aumento das tarefas correspondentes. Se as tarefas excedem o número de líderes, a pirâmide é derrubada. 1. Nada acontece até que haja um líder. Quando há problemas em sua família, nada acontece até que alguém assuma a liderança e diga: vamos fazer algo a respeito disso? Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Onde não há líder, as pessoas fazem o que lhes parece certo. E a consequência disso é a instabilidade. 2. Liderança é influência. O líder é a pessoa para quem todos ficam olhando a fim de averiguar o que ela pensa. Cada vez que influenciamos outra pessoa, estamos assumindo a liderança. Assim, todos somos líderes em algum aspecto. Cada vez que influencia uma pessoa, você está assumindo a liderança. Portanto, a questão não é se você é ou não líder. A pergunta é: você é um bom líder? Neemias é um dos exemplos de liderança mais destacados na Bíblia. Por quê? Porque era um homem verdadeiro, um verdadeiro líder, porque compreendia o que um líder precisava ser e fazer, porque organizou-se para realizar proezas incríveis em tempo recorde. 3. A prova da liderança é esta: alguém está seguindo você? Não há dúvidas de que os cristãos devem seguir a Cristo. É certo também que todos precisam de modelos humanos para seguir. A liderança não é questão de títulos ou de postos, é questão de influência. Ser líder é mais do que possuir um cargo ou um título. São muitas pessoas com autoridade que não possuem liderança.
Isso explica por que o verdadeiro líder nem sempre é o funcionário escolhido ou o que é promovido ao cargo de presidente. Os verdadeiros líderes são os que marcam passos, que influenciam, os criativos que funcionam e solucionam os problemas. Você tem de inspirar as pessoas para que sigam. 4. O fundamento da liderança é o caráter e não o carisma. O que você precisa, na verdade, é de caráter e credibilidade. A liderança é influência. E sem credibilidade, sua influência não irá muito longe. Talvez as pessoas o sigam por um tempo, mas não demora para que percebam que você está no caminho que não a leva a lugar nenhum. Reputação é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você realmente é. Não há um tipo de personalidade concreta para os líderes. Há, entretanto, líderes de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os temperamentos. Deus quer usar a sua personalidade, tal como Ele mesmo a criou. Agora podemos citar 3 características dos bons líderes. 1. Tem uma mensagem digna de ser lembrada. Você fala de tal maneira que deixa marcas no coração das pessoas? 2. Tem um estilo de vida digno de consideração. A sua vida está de acordo com a sua mensagem? 3. Tem uma fé digna de ser imitada. O que Deus quer dizer ao mundo por meio da sua vida? 5. A liderança, ela pode ser aprendida. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo está dizendo, os líderes não nascem, fazem-se. Aprendemos a ser líderes. As pessoas se convertem em líderes pela forma como que respondem à circunstância. Os líderes se levantam ou caem segundo as decisões que tomam. O ministério de Jesus, ele reflete a alta prioridade que ele dava ao treinamento de líderes. A palavra nos mostra. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus, ele investiu o máximo de tempo naqueles que carregariam o máximo de responsabilidades. Alimentou as multidões, mas passou a maior parte de seu tempo dedicando-se a treinar líderes, porque a liderança pode ser aprendida. Você está investindo tempo em aprender a ser líder? Agora, o que vai acontecer quando você terminar a leitura deste livro? No momento que deixarmos de aprender, deixaremos de ser líderes. Precisamos aprender a trabalhar com mais inteligência, não com maior esforço. Um machado afiado vale mais que o esforço com um machado sem corte. O contexto histórico de Neemias. A cidade de Jerusalém ela foi destruída no ano 586 a.C. Os judeus que viviam ali foram deportados para a Babilônia, hoje Iraque. Deviam estar no cativeiro durante 70 anos. Mas no ano de 537 foi permitido que um primeiro grupo retornasse. No ano 516, o Templo de Jerusalém foi reconstruído. Esdras foi o líder do segundo grupo de judeus que regressou a Jerusalém em 458. Logo, em 445, Neemias pediu autorização para voltar a Jerusalém com o terceiro grupo a fim de reconstruir os muros da cidade. Naqueles dias, as cidades eram protegidas pelos muros que as rodeavam. Se o inimigo atacava a cidade, poderia levar até 6 meses para abrir espaço e entrar, graças a esses muros. Quando Neemias entrou em cena, os muros de Jerusalém já estavam destruídos há décadas. Já naquela época, os judeus viveram em cativeiro na Babilônia durante algum tempo. Finalmente, foi permitido que retornassem pouco a pouco, e depois que reconstruíssem o templo. A cidade, porém, continuava em ruínas, e os muros, um monte de escombros. Isso criava 2 grandes problemas. Os habitantes estavam indefesos,
Agora estavam de volta e até tinham reconstruído o templo. Estavam vivendo em meio aos escombros. Sua moral estava no chão. Sentiam-se derrotados, desalentados e deprimidos. O que faria falta num momento como aquele? Um líder. Aqui entra em cena Neemias. Neemias, ele pediu notícias a Anani, um parente seu que fora visitá-lo. Neemias queria saber tudo o que estava acontecendo com a sua família lá em Jerusalém. E ao saber das notícias, ele se entristece e fica envergonhado pelo povo de Deus. Diante disso, ele passou a orar, chorar, jejuar, a lamentar-se durante 4 meses. É claro que levou a sério aquelas notícias e que as guardava no mais profundo do coração. Em seu diário, lemos 11 orações, mais que em qualquer outro livro da Bíblia. Por que Deus escolheu a Neemias como líder? Entre todas as pessoas possíveis, porque Deus escolheu a Neemias, o copeiro de um rei pagão? Há 3 razões para isso. Neemias era sensível diante das necessidades que via ao seu redor. 2. Neemias era digno de confiança. E 3. Neemias era disposto. Vale a pena você dar uma pausa ou em um outro momento ler a história de Neemias, ler o livro de Neemias, são poucos capítulos. Ele era um copeiro, vivia na corte, no castelo, uma vida boa, tinha um cargo de confiança e mesmo assim ele não se acomodou diante das notícias de seus familiares. Ele se incomodou. Ele estava disposto a fazer parte da mudança daquela situação da sua família. Deus quer saber, Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é acessível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Deus quer usá-lo como líder em seu lar, em seu negócio ou em sua igreja. Você está disposto a deixar que Deus o use? Você está pronto para a liderança? Reflexões sobre liderança. Você é sensível diante das necessidades que vê ao seu redor? Ou se encontra tão envolvido com o que está fazendo que não pode escutar a voz de Deus? Você está consciente das necessidades que os membros de sua família têm? Você está consciente das necessidades de seus companheiros de trabalho? Você está consciente das maiores necessidades de sua igreja? Você poderia mencionar essas necessidades? O que comove o seu coração? Você é uma pessoa confiável? Você é digno de confiança? Você está disposto? Ao final de cada capítulo, o autor ele propõe aqui 1, 2, 3, 4, 5 pilares para aplicação do que foi colocado. E ele apresenta também alguns pontos para reflexão. Esses pilares são comunhão. Então, o que você aprendeu aqui, como que você pode aplicar estando com o outro? O segundo pilar é o discipulado. Como que você vai aprender mais, vai se aperfeiçoar, vai ser mais próximo da imagem de Cristo. Ministério. Como que você vai aplicar isso no seu propósito, nos passos que você está detalhando em sua vida. E o evangelismo, como que isso vai influenciar no seu testemunho da palavra e de vida. E o último pilar, a adoração. Como isso vai refletir na sua adoração a Deus, no seu coração grato. Pontos para reflexão. Neemias estava disposto a deixar uma posição segura e cômoda para ajudar a seu povo. Como eu disse, ele tinha um cargo bom diante do rei. E ele estava disposto a sair da mordomia para ir junto aos seus familiares que estavam em um local em escombros. E você, o que você está disposto a deixar
para solucionar os problemas que Deus lhe tem revelado? Lembre-se, na liderança, a confiança é mais importante que a disponibilidade. Em quem você pode confiar sempre. Capítulo 2. A oração de um líder. O método de Deus são os seres humanos. Deus anda à procura de homens melhores. Quando Neemias soube da crítica situação em que Jerusalém se encontrava, a primeira coisa que fez foi orar. Este é um bom ponto de partida para aprender a ser líder ao estilo de Neemias. Quando o líder deve orar? Antes de fazer qualquer coisa, os líderes devem orar. Os líderes dão à oração a mais alta prioridade. Os perdedores fazem da oração o seu último recurso. Por que o líder deve orar? Porque isso mostra que ele depende de Deus. Temos que ter cuidado com a autossuficiência. Nós temos que depender de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador e o que tem domínio sobre tudo. E nós somos criaturas frágeis. Basta um corte em uma veia e jaz esse corpo. 2, porque isso alivia a sua carga. E 3, porque libera o poder de Deus. Como líder deve orar? Neemias orou durante 4 meses sobre o problema de Jerusalém. Ele nos oferece 4 segredos das orações respondidas. Primeiro, ele baseava a sua petição no caráter de Deus. No versículo 5 de Neemias diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Há 3 coisas nesse trecho sobre Deus que precisamos dizer, como Neemias fez. Ele é grande, é a posição de Deus. Ele é temível, mostra o poder de Deus. Ele cumpre suas promessas, mostra a fidelidade de Deus. Estude os nomes de Deus, tem pelo menos 72, baseado no caráter do Senhor. Conheça-os melhor e baseie sua petição no caráter divino. B. Confessava o pecado que havia em sua vida. Quando ele continua orando, Neemias, ele não só confessa numa esfera pessoal, como ele também assume a esfera coletiva. Quando foi a última vez que você confessou os pecados de sua nação, de sua família, de sua igreja ou os pecados de seus amigos? Se você quer ser um líder eficaz, deve ser capaz de assumir a culpa e compartilhar o mérito. Se analisarmos hoje os nossos líderes no governo, é um empurrando a culpa para o outro, como carecem dessa atitude de Neemias, que é confessar o pecado, assumir a responsabilidade. Devemos fundamentar nossa petição no que Deus é e depois confessar os pecados. C. Neemias, ele invocava as promessas de Deus. A oração transforma as promessas de Deus em obras. A oração consiste em tomar posse da palavra de Deus. Você sabia que na Bíblia há mais de 7.000 promessas esperando que nós tomemos posse delas? Neemias pode reivindicar essas promessas porque as conhecia. Ele havia estudado a palavra de Deus, havia escondido em seu coração as promessas divinas. Quando foi a última vez que você aprendeu de memória uma das promessas que a Bíblia contém? D. Na oração, Neemias era específico. 4 características das orações que Deus responde. 1. Oração com convicção. Reconheça sem duvidar quem Ele é. Nisso consiste o louvor. O louvor consiste em dar orgulho de ter orgulho do nosso Deus. 2. Oração de confissão. 3. Oração segura. E 4. Oração de compromisso. O primeiro passo da liderança consiste em desenvolver a vida particular, passando tempo a sós com Deus, um caminhar pessoal e um diário com devoção. Se você quer ser um líder eficaz,
Desenvolva a sua vida de oração. Aprenda a orar como Neemias e você vai ver como as portas do céu se abrirão. Eu vou compartilhar aqui acima um card onde eu compartilho a forma como eu faço a minha devocional. Tenho certeza que pode ser uma contribuição, um insight para você desenvolver o seu diário de devoção ao Senhor. Vamos refletir. Pense em algo que você realmente tem em seu coração. Algo porque você tem o verdadeiro desejo de orar. 1. Em primeiro lugar, fundamente sua petição no que Deus é. 2. Confesse o pecado em que há em sua vida. 3. Agora reivindique as promessas de Deus. E 4, por último, comprometa-se a fazer parte desta solução. Guia para a aplicação do princípio 2. Como sua vida em oração pode melhorar sua eficiência como líder? Comunhão. Você conhece alguém que pode orar com você de modo regular pelas necessidades do seu grupo ou organização? Discipulado. Fale com Cristo frequentemente. Adoração. Quando oramos, adoramos ativamente a Deus ao reconhecer seu senhorio. Identifique em seu grupo um companheiro com o qual você pode contar para ajudá-lo a desenvolver um hábito regular de primeira oração. Ministério. Em sua vida diária, em qual área você necessita de maior dependência de Deus? Que projeto você está empreendendo que considere o poder que Deus oferece a você por meio da oração? Escreva o que Deus está revelando por esse estudo e ore a esse respeito. Peça ao seu grupo que ore com você. Evangelismo. Construindo uma relação pessoal com Deus que dê credibilidade ao ministério que desenvolve diante de outras pessoas. Tenha testemunho. Capítulo 3. Os planos de um líder. Quando um líder enfrenta um desafio, a primeira coisa que faz é orar e depois planejar. Para que fazer planos? 1. Deus faz planos, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. 2. Deus organiza. Veja bem por onde anda e os seus pés serão seguros. Provérbios 4:26. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. 3. É boa mordomia. Faça planos para ser um bom mordomo dos recursos de Deus. Como os líderes planejam? 1. Os líderes pensam tudo detalhadamente. Os líderes criam tempo para pensar. Faça agora, você mesmo, essas 3 perguntas. Onde estou agora? Onde quero estar? Como posso chegar lá? Isso é o que Neemias fez. Pensou bem nas coisas. Orou durante 4 meses, mas enquanto orava, estava fazendo planos. 2. Os líderes se preparam para as oportunidades. Assegure-se de buscar a Deus todos os dias e de pedir-lhe que mostre as oportunidades que lhe tem preparadas. Neemias, ele soube aproveitar a oportunidade e apresentar a sua ideia ao rei, mesmo temendo. Veja, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei lhe respondeu: o que você quer? Neemias 2:3. Essa é uma parte que Neemias está sempre feliz, mas nesse momento que estava servindo ao rei, ele estava triste. E ao rei perguntar, fazer essa observação, ele aproveitou ali em menos de 10 segundos e ele soube dar a devolutiva, aproveitar ali para apresentar o seu plano que vai ser exposto logo adiante. E você, se alguém perguntar o seu plano, você sabe apresentá-lo em 10 segundos? Primeiro, você tem que desenvolver o seu projeto para apresentar a alguém em 30 minutos, colocando detalhadamente. E depois, transformar esses 30 minutos em 10 segundos. Se você é capaz de apresentar a sua proposta em 10 segundos, você tem domínio e consegue abrir as portas de qualquer oportunidade. Foi isso que Neemias
fez? Ele soube expor o seu plano em menos de 10 segundos. Você é capaz de apresentar o seu plano em menos de 10 segundos? Você é capaz de falar em 10 segundos qual é o seu propósito de vida? Faça isso. Tenha certeza que vai ser muito útil no seu dia a dia. 3. Os líderes fixam uma meta. Respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 2:5. Ao fixar suas metas, faça você mesmo 3 perguntas: o que eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu quero ter. Quando fazemos um plano que incorpora uma meta para cada passo, podemos ir seguindo o nosso progresso, podemos ver como estamos alcançando nosso ponto de destino. Deus nos pede para sonhar grande e ir devagar. 4. Os líderes fixam datas limites. 5. Os líderes preveem os problemas. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrades para que me deixem passar até chegar a Judá. Neemias 2:7. O líder pensa muito mais adiante do que os demais. A previsão dos problemas e a antecipação para resolvê-los são parte de um planejamento eficaz. Então veja que Neemias pensou até nas dificuldades que poderia enfrentar ao chegar até Jerusalém. Por isso ele pede cartas ao rei para facilitar a sua chegada a Jerusalém. 6. Os líderes calculam preço. E olha, Neemias também pede mais uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Neemias pede autorização, ele pede proteção e ele pede recursos de forma bem objetiva, direta, rapidinho, 10 segundos. Os líderes estão dispostos a pedir ajuda aos outros, e foi isso que ele fez. Ele pediu ajuda ao rei e a essas cartas, mas ele fez isso diante da oração, porque quem prepara o coração de quem estamos pedindo ajuda é o Espírito Santo. Não somos nós que manipulamos, mas é o Senhor que vai preparando. Não tem por que não pedem, Tiago 4:2. Deus é especialista em mudar corações. Ele é soberano, de modo que tudo o que acontecer é decisão dele. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias 2:8. Veja, é o mesmo rei que antes impedira a construção dos muros e agora ele autorizou. Porque antes do pedido, houve o quê? Houve um planejar, houve oração, clamor, jejum e lamentação. O rei não apenas ofereceu sua proteção a Neemias durante a viagem, como também lhe enviou uma escolta militar. Como Neemias se preparou quando surgiu a oportunidade, ele a reconheceu e ele estava pronto. Os líderes se preparam para o êxito ao invés de se preocuparem com o fracasso. Que planos você fez para o seu crescimento espiritual? Nós planejamos tudo sobre nossa vida. Por que não planejamos o nosso crescimento espiritual? Você precisa ter um plano para testemunhar, um plano para ler a Bíblia, um plano para orar. Vamos refletir. Quaisquer que sejam os seus planos, torne-os grandes o suficiente para que se possa mostrar Deus ao mundo, que a sua vida grite a todos que a vejam: Deus é grande. Guia para aplicação 3. Princípio 3. Comunhão. Como Deus pode usar outros crentes para ajudá-lo em seu plano? Discipulado. Liderar com Jesus significa aprender seu estilo de administração. Ministério. Conhecer as necessidades do corpo de Cristo implica um planejamento cuidadoso para não desperdiçarmos nossos recursos. Evangelismo. Os líderes são observados por outros crentes e não crentes. Adoração. Se queremos refletir Deus para os que não os rodeiam, devemos passar tempo na presença do Senhor.
Pontos para reflexão. Qual a importância que o planejamento teve para você no passado? De que forma este capítulo o ajuda a entender a necessidade de planejar seus projetos antes de iniciá-los? Deixe de lado seu projeto por um momento e responda as seguintes perguntas. Você pode determinar exemplos de projetos pobremente concebidos na história ou na atualidade? Qual foi o resultado desses projetos? O que teria acontecido se tivesse sido usado um pouco de prevenção e estratégia? Capítulo 4. Um líder motiva outros. O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Neemias chegou ao lugar e, em questão de dias, havia conseguido o apoio de toda a cidade. Formou equipes, mobilizou-as e conseguiu que o muro estivesse construído 52 dias depois. Como que um líder motiva outras pessoas? Veja como Neemias fazia isso. Eu vou deixar aqui acima, gente, um card de uma pregação que eu participei em janeiro de 2020. E eu usei a vida de Neemias. Vale a pena, certamente será contribuição na sua vida para compreender mais. A pregação chama-se Como Reescrever um Projeto de Vida Cristão. Como um líder motiva outras pessoas? Então vamos citar aqui alguns itens. 1. O líder espera oposição. As pessoas têm resistência natural às mudanças. Então, sempre que você for levar um projeto, algum plano, alguma execução, sempre vão se levantar pessoas contrárias. Isso é natural do ser humano. 2. Um líder espera o momento oportuno. Depois de chegar a Jerusalém, esperou 3 dias antes de começar. Há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Neemias não chegou lá falando já dos seus planos, comentando, não. Primeiro ele chegou, observou 3 dias. 3. Um líder, ele avalia a situação real. Teve um momento, gente, que ele saiu à noite e ele observou toda a cidade, toda aquela destruição. E eu tenho certeza que naquele momento que ele olhou para aqueles escombros, ele viu a reconstrução. Ele viu todo o processo, ele visualizou o que Deus havia colocado em seu coração. Diz assim esse trecho: saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Vejam que existe um momento certo de compartilhar os nossos planos, hein? Ele guardou no coração dele isso. Ele continua: não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. 4. Um líder se identifica com seu povo. O que Neemias fez foi aceitar a culpa. Ele identificou-se com a frustração e animou-se a fazer uma avaliação sincera do problema. Ele disse: eu sou um de vocês e esse problema é nosso. As melhores ideias não são minhas, não são suas, mas são nossas. 5. Um líder não esconde a seriedade do problema. Neemias usou 2 pontos de motivação. Em primeiro lugar, ele apelou para a autoestima. Ele disse: somos o povo de Deus. Não deveríamos estar vivendo no meio da destruição. No entanto, olhem ao redor. A cidade está em ruínas, os muros estão caídos, o lugar é um desastre e um só monte de escombro. Isto é vergonhoso. Nós podemos fazer melhor que isso. A maior motivação da vida não é a externa nem a interna, mas a eterna. Neemias, ele convocou as tropas com esse grito de guerra: pela glória de Deus, reconstruamos os muros, pelo reino de Deus e a glória de seu povo. 6. Um líder exige uma resposta específica. Ele foi além da realidade para contemplar a possibilidade. Ele não olhou só para o real, ele olhou para aquilo que era possível. Ele viu o que era Jerusalém, mas também viu o que a cidade poderia ser.
Os grandes líderes veem tanto o real como o ideal e sabem que precisam de ajuda. 7. Um líder encoraja com seu testemunho pessoal. 8. Um líder responde à oposição com rapidez e firmeza, sem discussões inúteis. Ao longo dos capítulos, vamos ver que ele vai receber várias oposições em vários momentos. E ele sempre responde, mas ele não gasta tempo discutindo. Ele é firme na resposta, ele é precavido, ele é esperto, porque está sempre buscando a resposta, sempre pedindo orientação, conversando com Deus. A pergunta não era sobre quem nós acreditávamos que éramos, mas sobre quem cremos que Deus é. Vamos refletir. Tenha certeza de que lhe farão oposição. Isso é um fato. Avalie a situação real. Espere o momento oportuno. Identifique-se com as pessoas. Dramatize o problema. Peça uma resposta específica. Encoraje com seu testemunho pessoal. E responda com rapidez e firmeza aos opositores. Guia para a aplicação do princípio 4. Como o líder motiva outros aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Cumprir uma grande missão requer muitas mãos trabalhando juntas. Como que você pode ajudar a enfrentar os fatos e visualizar as possibilidades? Discipulado. Como as pessoas veem o promotor de mudanças? Estude o exemplo de Neemias 2.17 e observe como Neemias motivou a mudança, apelando para a autoestima das pessoas e a sua preocupação com a glória de Deus. De que maneira você pode ser como Neemias em seu grupo, família, igreja ou comunidade? Anote enquanto ora e busque a direção de Deus. Submeta sua ação ao Senhor. Evangelismo. Há algo pelo que você está orando há muito tempo e em que ainda não viu nenhuma mudança? Deus talvez esteja pedindo que você se converta em um agente de mudança. Quem você conhece que precise de amor de Deus em sua vida? Como que você pode se converter em um representante de Cristo para oferecer esse amor? Adoração. O que você pode fazer para comunicar que a adoração é uma atividade de tempo integral? Capítulo 5. Como o líder organiza um projeto. 1. O líder simplifica. Faça tudo o que puder para trabalhar com o que já existe. As organizações mais simples são as mais fortes. 2. Um líder seleciona uma equipe. Trabalhe com os que querem trabalhar. E isso não quer dizer que não se deva amar os que abandonam o trabalho, mas não permita que eles o joguem para baixo. 3. Um líder delega tarefa. Trabalhe com os que querem trabalhar e depois lhes dê tarefas específicas. Delegue o trabalho. Veja agora as tarefas que envolvem o trabalho de delegar. Divida as grandes metas em tarefas pequenas. Desenvolva descrições claras das tarefas. Entregue a cada pessoa a tarefa que mais se ajusta à sua forma. 4. Um líder motiva. Quando você organizar um projeto, permita que exista a ideia de pertença, de pertencimento. Ajude as pessoas a sentirem que o projeto lhes pertence. Neemias colocou para trabalhar em seções dos muros que estavam perto de suas casas. As pessoas trabalhavam com mais dedicação quando tem um interesse pessoal. Faça com que o trabalho seja o mais conveniente possível. Tanto você quanto sua equipe vão tirar proveito dessa forma de pensar. 5. O líder promove a unidade. Henry Ford dizia: reunir-se é um bom começo, manter-se juntos é progredir. Pensar juntos é ter unidade e trabalhar juntos é triunfar. Siga esses princípios. Mantenha as coisas simples. Trabalhe com os que querem trabalhar. Designe tarefas específicas. Permita um sentido de pertencer e encoraja o trabalho em equipe. 6. Um líder administra. Neemias estava caminhando e vendo o trabalho das pessoas, inspecionando e supervisionando continuamente o trabalho. De que outra forma saberia o que cada um estava fazendo? Como você pode saber? As pessoas fazem o que você inspeciona, não o que você espera. 7. Um líder agradece.
Neemias, ele menciona 38 nomes e lhes atribui o mérito de terem feito um bom trabalho no muro. Você sabe quem está fazendo um bom trabalho em sua organização? Se você sabe, ele sabe que você aprecia o que eles fazem? Você faz com que eles saibam? O reconhecimento é um princípio de boa organização. Deus vai pedir contas do que você fez com o que ele lhe deu. Ele está fazendo uma lista da mesma forma que Neemias tinha sua lista de reconhecimentos. Deus está mantendo o relatório de meu trabalho e de minha mordomia e dos seus também. Pergunte-se, qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? Qual é o meu lugar dentro da igreja? Que parte do muro estou levantando? Pense no que o povo poderia ler e aprender de você daqui a 3.000 anos. Deus se interessa pelo que você está fazendo, ainda que ninguém mais o perceba. Deus sim o vê e se lembra de você. Você precisa achar um lugar onde servir. Guia para aplicação, princípio 5. Como líder organiza um projeto, comunhão. Pense como colocar o foco nas pessoas que fazem o trabalho mais do que nas que não o fazem e em como recompensar esses bons trabalhadores. Se você ainda não tem um programa de reconhecimento na sua organização, crie um e comece a aplicá-lo. Se você já tem esse programa, garanta que esses trabalhadores saibam que você pessoalmente aprecia o seu trabalho. Discipulado. Em que sentido aplicar esses 7 princípios poderia ajudá-lo a crescer como líder? Ministério. O que você pode fazer para ajudar os membros do seu grupo a identificar os papéis que Deus tem moldado para eles? O que mais você poderia fazer para ajudá-los a desenvolver esses papéis? Evangelismo. Como você pode reconstruir relacionamentos na sua vida que causem impacto em outros para Cristo? De que maneira uma boa organização poderia ajudá-lo a encontrar seus objetivos evangelísticos? Perto de você, com quem poderia reconstruir o muro relacional na atualidade? Adoração. Como você pode refletir mais de Deus perante os que o rodeiam? Por que Deus quer que você faça isso? Onde Deus quer usar você com suas mãos e seus pés agora? Quando você deve agir sobre o que Deus lhe está revelando? Escolha uma das 7 características de liderança e concentre-se nela. Pontos para reflexão. Neemias estabelece 3 classes de trabalho. 1. Nenhum trabalho. 2. Algum trabalho. 3. Trabalho entusiasta. Qual deles descreve você melhor? Capítulo 6. Como um líder enfrenta seus opositores. 1. Um líder faz frente à oposição. As táticas dos oponentes: zombaria, ridicularização, rumores, conspiração, negativismo. Os líderes não engolem os rumores. O efeito da hostilidade. Geralmente, o desânimo aparece quando estamos na metade do projeto. O desalento tem 4 causas principais: a fadiga, a frustração, o fracasso e o temor. Os inimigos sempre têm 2 objetivos: dificultar a palavra de Deus e deter a obra de Deus. Neemias, ele sofreu tudo isso. Ele sofreu zombaria, ridicularização, rumores, conspiração até em relação à sua vida, o negativismo. E ele não escondeu disso, mas também não ficou gastando muito tempo com isso. Qual a resposta correta aos nossos opositores? 1. Confie em Deus. Quando estiverem ridicularizando você, não negue, confesse-o, apoie-se em Deus. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Algumas vezes, basta ignorar a hostilidade, outras não. Há ocasiões nas quais as críticas se intensificam. Façamos o que façamos. Quando acontecer algo assim com você, leve o fato a Deus. Deixe que seja Ele quem dê a força necessária para você terminar o que começou. 2. Os líderes respeitam seus opositores. Não subestime seus opositores.
Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos-nos deles. Veja o que Neemias fez diante de uma oposição. Ele orou, mas ele também vigiou, né? Então, uma petição sem precaução é presunção. É presunção. Eu coloquei aqui a foto de duas mãos segurando aqui e fazendo uso do polegar, né? Que é o nosso dedo opositor. Nós temos aí 5 dedos e um é opositor. Então veja como a harmonia dos 5 dedos favorece aí a execução, a instrumentalidade durante a nossa vida, durante o aperfeiçoamento do ser humano ao longo do desenvolvimento da sua história. Quando estão atacando, você precisa se apoiar em Deus e também respeitar os seus opositores. Quanto maior for a oposição, maior será a resposta que você vai precisar dar. Neemias, ele havia orado constantemente até aquele momento. O povo que o viu orar, viu a sua fidelidade a Deus. Agora começou a orar também. Vigiar é a parte do ser humano, colocar-se em guarda. Agora orar é a parte divina, confiar em Deus. 3. Os líderes reforçam os pontos fracos. Depois de orar e de fazer andar seu sistema de alarme, Neemias ele reforçou os lugares mais vulneráveis, aqueles lugares onde a muralha estava mais baixa e que necessitavam de ajuda especial. Os lugares onde estava mais alto não necessitavam de tanta vigilância. Você sabe onde estão os pontos frágeis de seu negócio e em sua família? Onde vocês estão mais expostos a ataques? Este princípio que Neemias está nos ensinando. Os bons líderes sabem que pontos são vulneráveis e reforçam esses lugares. Neemias transformou a cidade toda em um acampamento armado e todos começaram a fazer 2 coisas: trabalhar e carregar a arma. Os líderes precisam edificar e lutar ao mesmo tempo. Se você está fazendo algo que tenha importância nesse mundo, alguém irá lhe fazer oposição. Cada vez que tenha de enfrentar a oposição, busque apoio. O mundo dos negócios é duro. É difícil ser cristão em uma escola, é difícil ter atitudes cristãs em uma sociedade na qual tudo que nos odeia nos diz: não, não viva para Cristo, viva para você mesmo. 4. Os líderes reafirmam o seu povo. Reafirme o seu povo. Veja o que diz Neemias em 4,14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Deus é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então vejam como Neemias foi sagaz. Ele partiu ali, olha, falando para não temerem, para verem o Deus que os serviam e pensar desde o coletivo ao individual, né? Na sua mulher, no seu filho, na sua casa. Então ele teve essa visão do micro ao macro. 5. Os líderes negam-se a abandonar seu labor. Negue-se a abandonar seu labor. Os líderes são modelos de perseverança. Que meta ou sonho o inimigo quer que você abandone? Em que área ele está sussurrando em seu ouvido? Abandona. O segredo do sucesso consiste simplesmente em durar mais do que os seus críticos. Guia para a aplicação do princípio 6. Como o líder enfrenta seus opositores aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Se você ainda não pertence a um grupo de crescimento ou célula, integre-se a um. Se você já pertence a um, agradeça a Deus pelo apoio e alento disponível. Discipulado. Como você pode se preparar para alcançar a fortaleza e o discernimento necessário para ser um líder eficaz? Comprometa-se com o próximo passo e se prepare agora. Ministério. Você está apoiando as tropas, acalmando seus medos e elevando o moral do seu grupo com regularidade? Se não é assim, trate de fazer isso e observe a diferença que isso faz. Evangelismo. Como que você pode reconhecer as táticas do inimigo, reforçar os pontos débeis e recusar-se a renunciar?
A adoração. Assegure-se de planejar regularmente o tempo com o Senhor. Dê ao Senhor a primeira parte de seu dia diariamente. Pontos para reflexão. O que é que o seu inimigo quer que você renuncie? Uma vez que você o saiba, resista e não se renda. Lembre-se de que o segredo para sobreviver é superar as críticas. Pense nisso na próxima vez que vir uma pequena semente e não deixe de continuar crescendo. Capítulo 7. Como um líder resolve os conflitos? A sabotagem interna é um dos piores problemas que um líder pode enfrentar. As causas dos conflitos. Os judeus estavam se explorando uns aos outros, brigando uns contra os outros e famílias contra famílias. Aquilo era pior do que brigar contra um inimigo externo. A solução para o conflito. Primeiro passo: ire-se. Veja o que Neemias diz. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Neemias estava aborrecido por causa do egoísmo e da exploração por parte daqueles ricos. Estava furioso ao ver que a cobiça e o egoísmo deles poderia chegar a deter o projeto de reconstrução dos muros. Como povo de Deus, precisamos nos irar contra o pecado. Segundo passo, tome tempo para refletir. Pense antes de falar. Neemias planejou sua resposta e consultou a Deus. Quarto passo, confronte o ofensor em particular. Os líderes devem ter a coragem de confrontar. Confronte em particular o ofensor. Quinto passo, determinação. Confronte em público as divisões públicas. Sexto passo, o reforço. Mostre despreendimento. Neemias era um homem íntegro. Como estava dando exemplo por meio da sua vida, ele tinha todo o direito de dizer: por que não estão ajudando os pobres ao invés de lhes fazer dano? Se você não pode desafiar ninguém para que siga seu exemplo, qualquer coisa que você diga perderá o impacto. As organizações têm menos conflitos quando seus líderes levam uma vida generosa e são modelos de despreendimento. Para você ser um líder eficaz, sua prioridade máxima, constante, em fomentar a unidade e a harmonia. Espere que os conflitos apareçam, mas leve em consideração que Deus deseja que reduzamos ao mínimo esses conflitos para a sua glória. Guia para a aplicação do princípio 7. Como um líder resolve os conflitos? Aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Considere o custo de não confrontar. Antes de enfrentar um empregado, membro de grupo ou filho, escreva seu plano pessoal para negociar com o conflito. Baseando-se em Mateus 18, 15 e 17, entregue esse plano para Deus e peça pela sua coragem. Poderia pedir a 1 ou 2 sócios de confiança para que o apoiem para cumprir o teu compromisso. Discipulado. Neemias discipulava por meio de exemplo. Você reflete Cristo para os outros? Peça ao Senhor que revele sua verdade sobre você. Peça a coragem necessária para ver essa verdade, depois o compromisso necessário para render-se às suas mudanças. Ministério. Quando alguém quer impor seus interesses ao resto do grupo, o que você pode fazer como líder? Acredite se quiser, mas a resposta a essa pergunta pode representar o sucesso ou fracasso do seu ministério. Evangelismo. Qual foi a resposta de Cristo aos pagãos e coletores de impostos? Veja Mateus 18, 15 e 17. Qual é a diferença entre aceitação e aprovação? Adoração. Adorar a Deus implica colocá-lo em primeiro lugar e não a nós mesmos. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida, mesmo quando isso for difícil. Pontos para reflexão. Sempre que você pertencer a um grupo, desacordos e diferenças serão inevitáveis. Deus permite o conflito para a sua glória, para que assim aprendamos a deixar os nossos interesses pessoais pelos seus interesses. Você está pronto para dar esse passo de fé?
Capítulo 8. As tentações da liderança. A liderança, ela vem acompanhada de desvantagens primordiais. Posição. Você pode chegar a estar mais alto. Poder. Você pode chegar a fazer mais. E privilégio. Você pode chegar a ter mais. No entanto, devemos considerar esses privilégios como mão de ferro e uma luva de veludo. Se você fizer mau uso deles, todos virão acompanhados de tentações suficientemente grandes para causar a sua queda como líder. O líder sábio, ele estuda a tentação, reconhece-a e aplica o antídoto. As 3 tentações da liderança. 1. Você será tentado a fazer mau uso da sua posição. Os predecessores de Neemias faziam exigências pouco realistas, cobravam do povo impostos excessivos, aplicavam-lhe cargas injustas e não tinham compreensão nenhuma da situação deles. Neemias, após a construção do muro, ele passou a ser governador do local. E ele fala que antes os seus predecessores faziam muitas irregularidades, ele não queria repetir isso. 2. Você será tentado a abusar do seu poder. 3. Você será tentado a tirar lucro dos seus privilégios. Neemias, durante o período em que foi governador, ele nunca recebeu salário, nunca usou uma conta de gastos, negou-se a exigir impostos, negou-se a comprar terrenos para obter lucros, pagava seus empregados os próprios recursos para fazerem trabalho público, alimentava diariamente com o próprio dinheiro mais de 150 pessoas. Veja que como ele alimentava tantas pessoas, ele era um homem próspero. E mesmo assim, não foi com base do lucro do seu governo. 1. Torne mais profunda a sua reverência a Deus. Reverenciámo-lo quando dizemos: Tu me colocastes aqui, e haverás de pedir contas do que eu venha fazer com este privilégio. O líder deve guardar reverência para com Deus, respeitando-o profundamente. 2. Desenvolva amor pelas pessoas. 3. Discipline-se para buscar as recompensas eternas. Neemias disciplinou-se a ponto de limitar a própria liberdade. Quanto mais alto você chega na liderança, menos liberdade terá, mais se exige dos líderes. Quanto maior a sua posição de autoridade, mais se espera de você. Mais restrições são colocadas e, na realidade, possui menos liberdade. A liderança, ela exige muito. Os perdedores concentram sua atenção em seus direitos. Os líderes em suas responsabilidades. Pedro diz que a liderança da igreja começa com o reconhecimento de que esta é o rebanho de Deus. A igreja é de Deus. A nós só cabe a liderança, a administração de algo que pertence a Ele. O mesmo acontece com o seu negócio, sua família, sua organização. Os bons líderes guiam os outros com o coração ardente. Se não há responsabilidade, tampouco há autoridade. Aprofunde sua reverência a Deus. Compreenda que é a Ele que daremos conta. Os líderes são julgados de maneira mais restrita que os seus seguidores. Guia para a aplicação do princípio 8. As tentações da liderança, aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Considere receber ajuda. Peça a Deus que lhe dê a coragem de ser o líder que Ele deseja que você seja. Discipulado. Em toda a história, há apenas uma pessoa que sempre fez o que era correto e que teve sucesso. Quem é essa pessoa? Como, ao conhecermos melhor o Senhor, fortalecemos nossa integridade como líderes? Ministério. Nunca é tarde para ser um líder como Neemias. Peça a Deus que lhe dê de seu maior amor para os que você dirige. Lembre-se de que Deus quer que você seja seu tipo de líder. O passado ficou para trás. Seja como Neemias, aprenda com o passado para olhar para o futuro. Evangelismo. Que mudanças você deve fazer para se assegurar de que está refletindo o Deus de amor? Adoração. Você deseja agradar a Deus ou a você mesmo? Não é uma pergunta fácil. O que você pode fazer para assegurar que escutará e obedecerá à voz de Deus na próxima vez que você for tentado a abusar de sua posição?
Pontos para reflexão. Pergunte a Deus como Ele quer que você melhore nesta área. Vencer as tentações. Volte ao capítulo 10, 3. Faça um plano para trabalhar em suas deficiências pessoais e convertê-las em virtudes. Capítulo 9. O segredo dos bem-sucedidos. Ao chegarmos ao capítulo 6 de Neemias, faltando apenas colocar as portas, o muro estava quase terminado. Os inimigos de Neemias estavam ficando desesperados. Se você quer fazer as coisas rapidamente e bem, tem que fazer 3 coisas. 1. Continue trabalhando apesar das distrações. O principal é manter como principal o que é principal. Neemias terminou em tempo recorde porque não permitiu que nada o distraísse. Ele manteve os olhos fixos em sua meta. 4 vezes trataram de deter ou atrasar seu trabalho. E em cada uma daquelas vezes, Neemias disse não. 2. Continue trabalhando apesar da difamação. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Neemias não estava disposto a fazer isso. Negou suas acusações e orou para pedir fortaleza. Compreendia o que os motivava e não cedeu. Ser líder significa nos dar conta de que haverá pessoas e coisas que tentarão tirar nossos olhos da meta. É possível que digam algo que o fira e o difame. Quando isso acontecer, você terá de decidir. Ou você passa todo o tempo lutando contra as críticas, ou continua trabalhando no muro. Decida. 3. Continue trabalhando apesar do perigo para isso. 1. O líder necessita de um propósito motivador. Há de manter no posto principal o que era principal. Qual é o propósito que impulsiona a sua vida? O que é que lhe tira da cama todos os dias? O que é que lhe motiva a viver o resto de sua vida? Qual é a sua declaração de propósito? Cada vida deve ter uma. Quando amamos a Deus de todo o coração, amamos nosso próximo como a nós mesmos. Vamos fazer discípulos, trazemos a família de Deus e os ensinamos a observar todas essas coisas. Estamos realizando os 5 propósitos pelos quais a igreja existe. 2. O líder necessita de uma perspectiva clara. Quando o acusaram de tentar fazer-se rei e de rebelar-se contra Artaxerxes, disse, em verdade, o que pretendia era nos assustar. Pôs em evidência os verdadeiros motivos de seus inimigos. Quando aquele falso amigo lhe disse, vem para esconder-se no templo, ele percebeu que não era Deus quem o havia enviado. Tinha uma aguda capacidade de percepção. Pressentia que se tratava de uma cilada. Como líder, você precisa ter percepção. Isso é chamado também de sabedoria. Como se adquire? A Bíblia nos diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5. 3. O líder necessita de uma vida de oração contínua. 4. O líder necessita de uma perseverança intrépida. A coragem consiste em seguir adiante, apesar do temor. Você precisa ter um propósito motivador que domine sua vida de tal maneira que não exista nada trivial que o possa distrair. Repita comigo, eu não sei o que eu posso fazer, mas vou fazer o que puder com o que tenho, vou fazê-lo para Jesus Cristo hoje. Guia para a aplicação do princípio 9, os segredos dos bem-sucedidos aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Deus não nos fez como ilhas autossuficientes. Ele nos colocou no corpo de crentes para que nos apoiemos mutuamente nos momentos de necessidade. O que os cristãos podem fazer melhor juntos do que separados? Discípulo, o que você pode fazer para ter a certeza de que sua vida é o modelo a ser seguido? No futuro, você terá de enfrentar críticas que tentarão deter seu progresso com o Senhor. Como que você vai reagir diante disso? Ministério.
Você conhece alguém cuja carga pode ser aliviada com um chamado telefônico, uma chamada telefônica, um e-mail ou um abraço? Peça a Deus que revele essa pessoa a você e permita ser suas mãos e pés. Diga a alguém que precisa ouvir, não se renda. Evangelismo. Deus nos comissionou a compartilhar suas boas novas a outros. O Senhor nos apoia quando cumprimos esse mandamento. Decida seguir a liderança de Deus em tudo que você faz. Permita que Ele fale ao seu coração até seus amigos. Não permita que o medo mantenha você separado de seu chamado. Permita que o mundo saiba que Deus ama a todos. Diga que Deus se preocupa com eles. Adoração. Adoramos o Senhor amando-o com todo o nosso coração. Tenha compromisso de seguir seu propósito para a nossa vida. Você descobriu o propósito de Deus para a sua vida e está trabalhando para alcançá-lo? Se não está seguro, fale com o Senhor agora mesmo e peça a Ele que lhe dê o fogo de Neemias para alcançar seus objetivos. Pontos para reflexão. Que muralhas você deve reconstruir em sua vida? Você está comprometido com essa reconstrução? Ou a desorganização, o desânimo e o medo estão impedindo você de se mobilizar para isso? Peça a Deus que o ajude a aplicar as características que vemos na vida de Neemias para poder alcançar o sucesso. Capítulo 10. Como os líderes mantêm o sucesso? A forma pela qual nos comportamos diante das vitórias fala muito sobre nós. Fala do nosso caráter e do nosso sistema de valores. Um dos momentos mais perigosos na vida é quando você alcança uma meta. O que acontece quando você obtém o que havia proposto fazer e não tem nenhuma outra meta para seguir? Agora sim você está com um problema. O sucesso destrói muitas pessoas. Tornamo-nos cômodos, satisfeitos e inúteis. O capítulo 7 é a linha divisória dentro do livro de Neemias. A primeira fase de sua vida foi a etapa de construção. A segunda foi o período de consolidação. Nos 6 primeiros capítulos, lemos a respeito da reconstrução dos muros. Os capítulos de 7 a 12 descrevem a consolidação da cidade. São duas fases muito diferentes. Na sua vida, Neemias passou de copeiro do rei a governador de Judá. Agora, acabou o grande esforço para levantar os muros e seu papel muda de novo. Agora tem de usar um conjunto diferente de habilidades como líder. 2 tipos de líderes. O catalisador, o idealizador, é o que põe em movimento o projeto. E o consolidador, que é o executor. Na verdade, é o que põe em movimento o projeto, é o de baixo. Mas eu vou arrumar e coloco aqui. É muito raro encontrar um líder que seja catalisador e consolidador ao mesmo tempo. Quando o encontramos, geralmente está entre os milionários, são as pessoas que manejam os maiores negócios. Trata-se de personalidades dinâmicas, que também têm a capacidade de crescer com a organização. Neemias era um desses homens. Como manter o que se conquista? 1. Recrutando líderes, buscando, preparando, delegando e envolvendo outras pessoas. No princípio de todo projeto, o empreendedor deve envolver-se em todas as etapas do caminho. No entanto, à medida que o projeto vai crescendo, ele necessita delegar responsabilidades. A participação em tudo é magnífica para que o projeto comece a andar, mas em longo prazo não é uma forma eficaz de administrar. Nosso ego, ele precisa ser capaz de compartilhar a liderança. Procure o mesmo tipo de pessoas que Neemias buscou: gente íntegra, piedosa e fiel. 2. Registrando o progresso, mantendo um bom registro de recursos existentes, tanto de pessoas como de materiais e financeiros. 3. Obtendo apoio financeiro, achando os fundos necessários para financiar a operação que está sendo levantada a cabo. Primeiramente, contribuíram os líderes. Eles eram os que tinham de dar o exemplo. O governador chegou até a dizer o quanto ele estava dando. Se Neemias fizesse isso hoje, diríamos que ele estava querendo aparecer, mas o certo é que ele estava procurando ser um modelo de conduta piedosa, estava dando um exemplo. Ele foi o que mais deu, foi o que mais se sacrificou.
Em segundo lugar, as cabeças de família também contribuíram com sua presente. Se somarmos tudo que se deu, chegaríamos a mais de 5 milhões de dólares em dinheiro hoje. Em terceiro lugar, todos os demais deram o que tinham. Guia para a aplicação do princípio 10. Como os líderes mantêm suas vitórias aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Como líder, você conhece todos em seu grupo, igreja ou organização? Discipulado. Você criou um plano regular e consistente de crescimento espiritual de sua vida cristã? Você está seguindo esse plano? Faça todo o esforço possível para ter um tempo com Deus diariamente. Apegue-se a Ele. Os rituais são importantes para alcançar a consistência, mas procure sempre maneiras novas de aproximar-se de Deus, evitando assim o estancamento espiritual. Tenha cuidado para não perder o que você já ganhou. Ministério. Para ver seu negócio, ministério, igreja, o evento crescer, você necessita investir em gente de fé. Deve transmitir-lhe o que você conhece. Você está fazendo isso? Evangelismo. Como líder, como você pode descobrir as necessidades de sua comunidade? Adoração. Como nosso compromisso de manter as vitórias alcançadas é uma forma de agradecer a Deus? Capítulo 11. O que é preciso para ser um grande líder? A vida de Neemias nos ensina 8 características dos grandes líderes. Estude detidamente essas características. Revise-as continuamente. Interiorize-as em seu coração e você se converterá em um líder mais eficaz. Aprenderá a ser um líder ao estilo de Neemias. 1. Compaixão. A liderança sem amor se torna simplesmente uma manipulação. 2. Meditação. 3. Atitude positiva. Os líderes devem ser encorajadores, não desanimadores. A alegria é interna, não se baseia nas circunstâncias. A alegria do Senhor é nossa força, disse Neemias. 4. Concentração. Se você não é capaz de concentrar-se por natureza, você pode aprender. O principal é negar-se a deixar que o distraiam. 5. Criatividade. Se você não se considera uma pessoa criativa, pode desenvolver essa habilidade. Quando seus inimigos apresentaram novos conflitos, Neemias tomou um enfoque criativo para resolvê-los. Ele sabia que as pessoas trabalhariam com maior eficácia em seus grupos naturais. Assim, organizou-os dessa forma. Além do mais, ao trabalhar com uma unidade familiar, o natural era que se apoiassem mutuamente. Neemias estava sendo criativo. A metade deles edificava os muros, enquanto a outra metade fazia a guarda com espadas e lança. Depois intercambiavam as responsabilidades. Neemias buscava soluções criativas para todos os problemas. Você também pode ser criativo na hora de resolver problemas, se você decidir aprender a ser um líder como Neemias. 6. Coragem. Coragem é quando só você e Deus sabem que você tem medo. A coragem não é a ausência de medo, mas é seguir em frente apesar do medo. No capítulo 5, ele enfrentou a corrupção política. Irou-se quando chegou ao seu conhecimento a forma tão injusta com que os ricos estavam tratando os pobres. Então, os enfrentou publicamente. 7. Tenha a consciência limpa. Neemias era um homem íntegro, porque se negou a beneficiar-se da sua posição, porque foi generoso com os pobres e ajudou a acabar com as injustiças. Neemias era um homem com consciência limpa. Guia para a aplicação do princípio 11. O que é preciso para ser um grande líder aplicando os propósitos de Deus? Comunhão. Há alguém em seu grupo de crescimento ou célula ou em sua comunidade cristã que precise de uma palavra de ânimo? Discipulado. Que características de Neemias você pode aplicar para o local ser melhor? Ministério. Qual é o próximo passo a tomar para mostrar seu amor pelas pessoas? Evangelismo. A luz como foco tem poder. A luz que se dispersa, ela perde poder. A luz difusa não tem nenhum poder. Que tipo de luz você é? Como você pode desenvolver a habilidade de focar sua luz nos que necessitam de você?
Adoração. Como a forma como você vê a Deus afeta a sua liderança? Pontos para reflexão. Qual das 8 qualidades para ser um bom líder é mais forte em você? Qual é a mais fraca? Escreva. Quanto vulnerável é essa área de debilidade em você? Que qualidade você gostaria de desenvolver mais? Reconheça a necessidade de identificar claramente algo no que você vai trabalhar. O que você fará essa semana para praticar esta qualidade? Pense em um projeto que Deus gostaria que você desenvolvesse. Relembre as grandes lições da vida de Neemias. Nunca se renda. Seu caráter é o que vai ter na eternidade. Capítulo 12, Epílogo. Como Neemias liderou ao estilo de Jesus, o líder dos líderes. Pense em tudo que você leu a respeito de Neemias e faça a si mesmo essas perguntas. Quais dessas qualidades de caráter são as mais fortes em sua vida? Compaixão, meditação, atitude positiva, concentração, criatividade, coragem, integridade, convicções? Quais dessas qualidades de caráter são as mais frágeis em você? 3. Quais dessas qualidades de caráter você gostaria de desenvolver mais? É difícil trabalhar em algo que nós não identificamos com clareza. 4. O que você pode fazer para praticar essa qualidade? O autor, ele conclui o livro apresentando as 7 responsabilidades de um líder espiritual. Estude-as e aplique-as na prática, seguindo o estilo de Jesus. 1. Ele ajudava a conhecer a Deus. 2. Ensinava a palavra de Deus. Ele orava com os seus discípulos. Infundia-lhe seu caráter, protegia seu crescimento espiritual e enviava-os para servirem a Deus. 7. Ele foi modelo de compromisso. Guia para a aplicação do princípio 12, epílogo. Como Neemias liderou ao estilo de Jesus, o líder dos líderes, aplicando os propósitos de Deus. Comunidade. O amor é uma ação, não um sentimento. O que você está fazendo hoje para demonstrar o seu amor pelos outros membros da família de Deus? Discipulado. O que você está fazendo para assegurar constância, crescimento pessoal constante em seu caráter para ser como Cristo? Ministério. Onde você está servindo no corpo de Cristo? Se Deus revelou uma área de serviço enquanto você está lendo este livro, ouvindo, o que você vai fazer a esse respeito? Como que você pode estar seguro de que não está perdendo oportunidade de servir ao seu redor? Evangelismo. Às vezes, estar ao redor de pessoas que parecem casos perdidos pode ser desalentador. Pense, no entanto, em sua vida anterior, antes de Cristo entrar nela. Você dá essa imagem de esperança renovada aos outros? Seja como Neemias, não se renda. A quem você pode alcançar com a sua história de esperança? Adoração. Sua vida é um reflexo de Deus que você conhece, do Deus que você conhece. O que você fará a seguir como resultado de ter ouvido e lido este livro? Escreva isso e date o que você escreveu. Conte para um amigo confiável e peça-lhe que guarde seu compromisso, revisando diariamente seu progresso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Pontos para reflexão. Em que você precisa aprender a liderar como Jesus? Revise os 5 propósitos para a sua vida. Certifique-se de procurar cumpri-lo diariamente. Como você pode ter certeza de que está fazendo isso? O que você está fazendo para trabalhar com esses propósitos na vida dos outros? Como você pode manifestar Jesus para alguém hoje em dia? Quando você espera começar a aplicar as lições que aprendeu neste livro? Por onde começará? Por que é essencial para você liderar como Neemias? Por que é essencial para você aprender a liderar como Jesus? Lembre-se das palavras de partida de Jesus. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, proteja em teu nome, o nome que me deste, para que sejam
um assim como somos um. Certifique-se de orar com essas palavras, pelo que Deus pôs aos seus cuidados, seja um grupo de trabalho, um grupo na igreja, seja seus filhos, seja um Jesus de carne e osso para eles. Aqui, pessoal, eu compartilho as orações que o autor coloca no final de cada capítulo. Existem 12 orações, uma para cada momento aí, conforme o movimento, o seu proceder na liderança, tá? Tem, por exemplo, olha, uma oração para a formação de líderes, saber lidar com a vitória e prosseguir, fortalecer a liderança, o capítulo 12, o impacto da liderança, aí vamos lá nos primeiros. Capítulo 1, pedindo disposição, olha que bacana. 2, oração para aprender a orar. 3, oração para ter uma visão estratégica. 4, para encorajar e motivar. 5, pedindo aí, orientação para o lugar onde você vai servir. Oração para lidar com a oposição. Oração para poder aprender a resolver conflitos, pedir integridade. Então, você pode baixar esses slides aqui e, na medida que for necessário, você consulte, faça a sua adaptação, faça a sua oração, mas coloque em prática, faça uso. Um abraço, Valéria Hora.